Boa noite, gente. Agora oficialmente, eu sou Pedro Rossi, prazer estar aqui com vocês. Eu sou um dos autores do livro Economia para a Transformação Social e sou também um mediador. Vou fazer uma mediação aqui. Fui encarregado disso porque o Cauê é muito tímido. Ele bota a música, faz e acontece, mas não quis mediar. E eu queria primeiro falar da minha alegria de estar lançando esse projeto, esse livro, esse microfone também. Pronto, voltou. Eu acho que esse foi um trabalho que nós fizemos, talvez que tenha nos dado mais alegria. Eu, pessoalmente, acho que é um trabalho que me preencheu, porque é um livro de economia, com uma linguagem acessível e, ao mesmo tempo, é um livro que carrega um rigor. Apesar de ser um livro didático, apesar de ser um livro que busca trazer mensagens diretas, mensagens fáceis, nem sempre elas são fáceis, mas a gente busca esse didatismo, é um livro também que carrega uma história de estudo, uma história dos cursos da Unicamp que a gente trouxe para dentro, uma história da Gazetinha, que tem uma experiência em traduzir, sob a forma de desenhos, mensagens, e isso nos deu uma alegria enorme. Eu acho que o resultado do livro foi um resultado fantástico. E eu queria, desde já, agradecer a Autonomia Literária, que é uma editora fantástica, que faz e acontece, parceiros de outros projetos. Nós publicamos, no passado, Economia Pós-Pandemia, com a Esther Dueck e a Ana Luísa Matos Oliveira. Publicamos também Economia para Poucos, em 2018, que foram livros de combate, de posicionamento no debate público, que tiveram uma circulação enorme, livros que reuniram muitos economistas e não economistas também. Oi, Lia. Essa aqui é minha filha Lia, que está aqui presente. E a Autonomia sempre foi uma parceira nesses projetos, sempre acreditou nas nossas ideias, no potencial das nossas ideias, sempre ajudou a difundir, sempre organizou os melhores eventos possíveis para difundir as ideias. A Flipei é um evento fantástico, se vocês não conhecem, tem que ir. Tem a Flip, mas a Flipei, a esse sim é um evento. A Flip de Paraty, esse ano vai ser em novembro, né, Cauê? Então eu queria aqui deixar um agradecimento enorme para a Autonomia Literária, que é a editora que sempre nos ajuda, sempre nos recebe, nos acolhe, e nós sempre trabalhamos junto. E eu queria também deixar aqui um agradecimento para a Fundação Perseu Abramo. Esse livro, ele tem uma história. É um livro que nasce de um curso de economia que nós demos na pandemia, com o mesmo nome do livro, Economia para a Transformação Social, e que foi um curso que reuniu mais de 5.000 alunos. E eu, a Juliane Furno, outros professores, o Guilherme Melo, o Manzano, fizemos esse curso, foi um curso online. E quando terminou o curso, dado o sucesso da estrutura e a resposta positiva, o diretor da Fundação Perseu Abramo, Jorge Bittar, diretor de formação, me fez essa provocação. Vamos fazer um livro do curso. Eu inicialmente hesitei muito. Conversei com a Ju, ela também hesitou um pouco, porque no fundo é muito difícil pegar uma linguagem de curso, uma linguagem didática, e transformar isso num material que fosse um material original, que fosse um material interessante, que não fosse só um resumo de aulas, umas notas de aulas. E aí nós começamos a pensar e lembramos da Gazetinha, que a Gazetinha já tinha trabalhado conosco em outros projetos, e nós pensamos, olha, se for para fazer um livro de um curso, que seja algo inovador, que seja algo que a gente consiga, de fato, sistematizar as ideias e colocar essas ideias de uma maneira mais fácil, mais ampla, e fazer um material que não existe no campo da economia, que é um livro de esquerda,
com uma linguagem de esquerda e um livro acessível para não economistas, né? E que tenta ser direto, resumir, sistematizar, trazer as grandes mensagens. Muitas vezes a gente chega nos debates que é mais difícil, e aí a gente aponta o caminho para um aprofundamento, né? A gente cita, por exemplo, o Rodrigo Orair, que está aqui segurando a minha filha Dora. O Rodrigo Orair, que é um especialista em política fiscal, o maior especialista em contas públicas do Brasil. E a gente usa esses trabalhos, usa livros, usa o professor Beluso, o professor Mazzucchelli, usa a literatura e aponta. Ó, o caminho para um aprofundamento é esse aqui. Então o livro tem essa característica. Então, veja, a Fundação Perseu Abramo foi fundamental para esse projeto, para esse processo. Na verdade, gerou todo esse trabalho que nós estamos hoje lançando. E eu queria chamar aqui a Juliana para ela dar uma palavrinha em nome da Fundação Perseu Abramo. Obrigado, Juliana. Pode bater palma, Juliana. Bom, gente, é só uma saudação aqui em nome da Fundação, que foi um grande prazer ter participado da iniciativa. Juliana e Pedro fizeram esse debate, trouxeram termos, né? Trouxeram um debate muito mais amplo sobre economia, sobre como facilitar esse debate tão precedente, né, para os dias que a gente está aí. É uma felicidade estar contribuindo com o debate e ver tanta gente, uma juventude aqui, né, como plateia. Então, deixar aqui os abraços fraternos da Fundação, da editora do Rogério, e um bom debate para nós. Boa noite. Obrigado, Juliana. A gente vai fazer uma apresentação bem breve do livro, nada muito extensivo, e aí vai ouvir vocês se vocês tiverem questões, dúvidas. E aí eu vou passar para a Juliane, que vai falar um pouco da estrutura do livro, e o André vai falar um pouco desse processo didático de tradução das mensagens econômicas em ilustrações, tá? Só um comentário antes. Na introdução do livro, a gente, inspirado no Paulo Freire, fala o seguinte, que a economia ela é um processo de autoconhecimento também. Porque você entende o mundo que está no seu entorno. Você entende como a sociedade se organiza e qual é o seu papel nessa sociedade. Uma sociedade injusta, do qual você faz parte, e você também faz parte das injustiças, de certa forma. E você tem, vamos dizer assim, um papel nessa sociedade, que você pode aceitar ou não, você pode buscar transformá-la ou não. Isso é economia no nosso entendimento. É o estudo da organização da sociedade do ponto de vista da alocação dos recursos, da distribuição dos recursos. A gente está falando da produção, a gente está falando do consumo e de como a sociedade distribui esses recursos. Então, quando a gente fala de uma linguagem de esquerda, a gente está falando isso. Nós somos economistas de esquerda, dada a definição clássica de esquerda, nós somos a favor da redução das desigualdades, nós somos por um mundo igualitário. E isso tem implicações metodológicas. Nós não aceitamos, por exemplo, o que predomina na ciência econômica, que é a visão neoclássica, que é uma teoria da distribuição que justifica as desigualdades sociais que a gente vê hoje, que faz o rico dormir tranquilo, que faz o pobre se sentir culpado, que faz a gente aceitar o que nós temos hoje como distribuição dos recursos, naturalizar a pobreza, naturalizar a desigualdade, como se cada um recebesse o que merecesse. Como se uma visão meritocrática ordenasse e justificasse uma sociedade desigual. Então essa é a visão que o livro carrega. Inclusive tem capítulos específicos que tratam dessas questões e buscam lá na teoria puxar os fios que justificam o que a gente ouve diariamente na mídia, o que a gente vê sistematicamente como justificativa para o mundo injusto que a gente vive. Então esse é um pouco o espírito do livro. É um livro de esquerda, tá? É um livro de esquerda que traz várias mensagens. Evidentemente não dá conta de todo o recado, todo o processo,
mas vai estimular, espero que estimule, se estimular uma pessoa, pelo menos aqui, a procurar estudar economia, a buscar caminhos, eu acho que a gente já tem aí uma vitória. Eu acho que essa que é a ideia. Eu vou passar a palavra aqui para a Juliane, uma salva de palmas para ela. Oi, gente. Acho que eu vou falar de pé, porque eu sou pequena e quem está lá atrás não me enxerga. Queria desejar boa noite a todos e todas, dizer que eu estou muito feliz porque aqui tem, enfim, vários amigos, várias pessoas que acompanham a nossa trajetória e a construção mais de longo prazo de materiais desse tipo, e é uma alegria poder compartilhar esse momento, essa reflexão com vocês. Acho que o Pedro já falou bastante sobre a proposta de construção do livro. Ela veio de um curso, e esse curso também veio de uma demanda concreta, né? Acho que talvez isso seja um pouco reflexo de que a gente acha que as coisas que a gente vive, elas nunca foram tão vividas quanto quando a gente vive. Mas eu tenho a impressão de que a economia nunca foi tão debatida dos últimos 5, 6 anos para cá. Então, né, se por um lado existia uma efervescência no debate político na sociedade, principalmente de política econômica na sociedade, por outro lado existia uma parte, né, de quem consegue se localizar e participar desse debate, que não é um debate para economistas porque trata de economia, mas é um debate sobre sociedade, sobre modelo de sociedade que parte pelo que produzir e como distribuir, fundamentalmente. Então, dessa demanda de materiais, vídeos, cursos, que fossem, em boa medida, instrumentais, né, para que a sociedade pudesse se apropriar, inclusive dos conceitos, para poder fazer o bom debate das ideias na sociedade, né, dessa demanda por materiais, espaços didáticos, dialogáveis, participativos, que traduzissem essa linguagem própria dos economistas que chamam economês, surge esse desafio da Fundação Perseu Abramo, especialmente do Pedro, de elaborar o curso, e do curso surge essa necessidade de mais material de aprofundamento. Quer dizer, não é à toa que 5.000 pessoas se inscrevem num curso de uma fundação partidária e ainda assim clamam por mais acesso a esses materiais. Esse livro ele foi um grande desafio, e acho que o Pedro já falou, porque diferentemente do que parece o comum, é muito mais difícil falar em linguagem acessível do que falar entre os pares. Porque quando a gente fala entre nós mesmos, economistas, inclusive a gente pode não saber alguma coisa e largar umas frases feitas muito bem construídas, o que não é possível quando a gente tenta fazer um esforço de didatismo, de explicação, porque aquela frase vai necessitar de um ou seja. E aí você é desafiado a explicar o que aquilo significa, né? E não somente em jogar um jargão e, enfim, falar em termos que a sociedade, de forma geral, não compreende. Mas parece que o difícil é falar de forma hermética, difícil é fazer um conteúdo excessivamente teórico, denso e com um elevado grau de abstração, quase uma exegese dos escritos políticos e econômicos. E eu fui me dando conta que, embora não muito valorizado, esse exercício explicativo, ele é muito mais difícil, porque ele demanda que a gente pense, inclusive metodologicamente, como vai ser apresentado, a ordem de apresentação dos capítulos e dos debates. E que isso não é só um problema de forma, mas diz muito respeito ao conteúdo. E também os ou seja depois de cada conceito difícil. O ou seja, que inclusive às vezes vai seguido de por exemplo. E essa forma é muito desafiante e um esforço também de aprendizado muito, muito contínuo, né? Tentar explicar o que significa e dar exemplo é um desafio imenso. Então, o livro, como o Pedro falou, ele é vocacionado para ser um material acessível, didático, posicionado, né, partindo de uma compreensão não só conceitual, como o Pedro apresentou, de como a gente entende a ciência econômica, mas posicionado no sentido, né, de quais são os elementos ideológicos por trás da nossa concepção de sociedade e de transformação da sociedade, que é para o qual esse livro tá vocacionado, né, a sua missão. E o título dele, ele também não é à toa, e foi um processo muito intenso de elaboração. Ele se chama Economia para a Transformação Social, Pequeno Manual para Mudar o Mundo. A gente até brinca, pede emprestado essa palavra manual, que a gente
critica tanto dos manuais clássicos de economia, mas é porque ele também é um manual. E nem todo manual precisa ser um depósito de fórmulas ou de instrumentos de correlação dissociados da história, da política e da teoria. Então, esse livro chama, né, um pequeno manual, mas ressignifica o conceito de manual. Aqui vocês não vão encontrar o que é política fiscal, o que é política monetária, o que é pleno emprego. Mas vocês vão encontrar a definição de todos esses elementos dentro da história. E acho que esse é o diferencial, né? O livro ele não parte de definições conceituais. O livro parte de uma história que começa no aprofundamento teórico, inclusive com categorias mais filosóficas. Ele começa olhando o que é dinheiro, né, o que é moeda. Inclusive, ele já começa desconstruindo mitos desde quando ele pensa o dinheiro e as trocas. Depois evolui para apresentar os dois principais autores, né, que influenciaram o pensamento econômico, que é o Marx e o Keynes. Né, apresenta as suas teorias e também ousa fazer uma jogada ali de similitudes e diferenças. Depois ele vai trabalhar a partir também dos clássicos da formação social e econômica brasileira, o que é desenvolvimento, o que é subdesenvolvimento, o que é dependência, a partir da história da formação social e econômica brasileira. Num segundo momento, a gente apresenta um capítulo que parte das transformações no capitalismo global e o mundo pós-pandemia, é um pouco de economia política internacional, e aqui, né, vão ser encontradas as questões monetárias, né, principalmente ali no fim do sistema de Bretton Woods. Aqui vai ser encontrados grandes debates da sociedade, modelos de industrialização, transformações na dinâmica da divisão internacional do trabalho, enfim, o debate também sobre os anos mais recentes, a globalização e as suas dimensões produtivas, financeiras, a crise de 2008, também como, né, a gente trabalha o conceito de crise a partir da ideia de que crise não é um evento exógeno, mas algo que é próprio do modo de produção capitalista. A terceira parte é sobre a economia brasileira. E aí, veja, né, a gente trabalha todos esses conceitos, inclusive de emprego, pleno emprego, desemprego estrutural, né, dentro de um esforço metodológico que parte da história, parte das determinações concretas. E aí vai analisar o subdesenvolvimento e a industrialização e o neoliberalismo contextualizado na realidade brasileira. A gente faz uma caracterização e apresenta aqui uma concepção do que foi o modelo econômico presente nos governos Lula, né, que a gente chama de crescimento e distribuição dos governos Lula e Dilma, a ascensão e fracasso da estratégia neoliberal, e aí também uma apresentação de como a gente compreende o que foi o ano de 2015, o ajuste fiscal, né, e uma crítica ao modelo de política econômica adotado a partir de 2015, o golpe, e a consolidação de uma agenda de austeridade. E depois a gente apresenta, né, não só faz um diagnóstico crítico da realidade brasileira, mas apresenta uma agenda econômica para a transformação social. E, por fim, talvez a coisa mais interessante desse livro, a quarta parte chama Mitos Econômicos e Debate Brasileiro. E aí é onde a gente tenta seguir no esforço de desconstruir mitos que pairam na sociedade brasileira e que atravessaram fortemente o debate sobre as eleições e o debate recente também, que é o mito da austeridade fiscal, né, da retórica da austeridade, o que significa política fiscal e austeridade. Também a gente tenta discutir o mito de que o Brasil teria quebrado nos governos petistas por um excesso de gastos públicos, e aí vamos adiante nesse debate. O mito sobre a inflação, gasto público e inflação, déficit fiscal e inflação, demanda e inflação. E, por fim, o mito da meritocracia, que se relaciona profundamente, né, desde as concepções clássicas da economia política clássica, com um modelo de sociedade que premia, né, em termos monetários, mais aqueles que têm um rendimento ou produtividade marginal do trabalho maior. E todos os debates sobre as justificativas das desigualdades, né, que toda a sociedade tem justificativas para as suas desigualdades, e como essa justificativa na sociedade capitalista a partir do mito da meritocracia. Bom, essa é a estrutura do nosso livro. Vocês são cobaias, espero que leiam e nos deem retorno.
mas o desafio e a dedicação que a gente teve nesses muitos meses de debate foi o de traduzir esses temas sem perder o rigor teórico, nem deixar de partir de um debate mais estrutural, que é o debate da economia política, da crítica da economia política, para chegar até um material que seja acessível e, principalmente, que seja uma faísca transformadora, porque a gente não quer só entender a sociedade capitalista, entender o funcionamento da economia ou da realidade brasileira, senão que ter instrumentos para pensar a necessidade, né, de construir coletivamente uma agenda de transformação. Obrigado, Ju. O livro, de fato, é um convite, tá? É um convite para vocês discutirem economia. A gente não pode deixar a economia para os economistas, tá? Eu, como economista, a Clara Marinho Rio, ela concordou comigo. Eu, como economista, tenho lugar de fala para dizer, olha, não deixem com os economistas. Os economistas criam uma linguagem que blinda do debate como se fossem um debate técnico. Existem elementos técnicos, evidentemente, mas a economia é uma ciência essencialmente política, essencialmente social. Então o livro é um convite para vocês se apropriarem dos termos econômicos, questionarem o debate público, questionar aquele sujeito que entra na Globo News, sai da Globo News. De vez em quando eu vou lá na Globo News, mas aí vai 20 caras depois de mim para falar o contrário do que eu falei. Aí não adianta, né? Então a gente tem que ter instrumentos para questionar, para olhar de forma crítica e falar, o que esse cara falou aqui tem outra visão, ele está falando como se fosse uma visão só, está errado, né? Então acho que essa que é a ideia. Eu queria aqui passar a palavra para o André. O André é da Gazetinha da Guanabara, esse grupo fantástico que a gente felizmente encontrou no nosso caminho. Já fizemos outros trabalhos, fizemos um manual sobre política monetária, inflação e direitos humanos, que ficou fantástico, também didático, né, com todos os elementos gráficos que ajudam na leitura de um tema árduo, política monetária. Né? Inflação a gente sabe o que é, porque a gente sente, mas política monetária. Qual é a relação da inflação com os direitos humanos, da política monetária com os direitos humanos? Eles ilustraram, né? Tudo isso está disponível, inclusive online, gratuitamente. E a Gazetinha da Guanabara está aqui com o André, o Vide, que está na área. Cadê o Vide? Ali, está ali meio tímido. Ali. Se quiser o microfone, é todo teu. A Caru, que teve um papel fundamental nesse processo, não pôde vir hoje. E o André vai apresentar aqui também outros do grupo, que são ilustradores, economistas e ativistas sociais. Então eu queria uma salva de palmas para a Gazetinha da Guanabara e para o André. Obrigado, Pedro. Eu queria lembrar também o Vinícius Carneiro, também foi essencial, um economista colega lá da UFRJ, que também eu e o Vinícius somos economistas, a Caru e o Vide são designers, e a Gazetinha é bem essa junção entre economia e design, né? E partindo dessa ideia de, como a Juliane estava falando, de o esforço de você tentar criar uma linguagem fácil e didática te força a repensar essa linguagem e o próprio conhecimento que você tem. Então, desde que a gente começou a fazer a Gazetinha 4 anos atrás, isso me estimulou muito a aprender vários temas de economia para conseguir explicar ele minimamente completando um pouco as lacunas para formar um discurso coerente. E o processo de desenhar puxa isso muito mais extremo, assim, porque uma frase você consegue dar um somebody love ali e desviar do assunto, mas num desenho fica uma lacuna muito clara, tipo, por que esse cara tá olhando para lá quando... O que está acontecendo aqui do lado da outra mão dele? Fica muito evidente assim num desenho. Então isso forçava a gente, ao longo do processo desse livro, a ficar questionando de novo, mas Pedro, como é que funciona a crise do subprime? Não, os títulos têm que entrar dentro de um pacote, não é um hedge fund. E ao longo desse processo também, uma coisa importante que a gente foi percebendo que vai ocorrendo, é que a gente vai criando alguns ícones para representar alguns elementos da economia.
que vai criando essa linguagem gráfica, assim, que a gente repete ao longo do livro inteiro. Então, a inflação tem uma etiquetinha de preço, tem o trilho do trem, o Banco Central é o prédio do Banco Central, o mercado financeiro tem uma bolha que eles vão inchando com ar, e isso vai se repetindo. Então, quando já aparece lá no plano real, você olhando a economia do Brasil de longe, e lá tem uma bolhazinha do mercado financeiro, você já sabe que é o mercado financeiro que está sendo... Então você vai começando a criar uma linguagem que fica implícita na sua cabeça do que está sendo dito, assim. Isso facilita muito, ainda mais porque ficar só lendo texto, né, nessa tradição de texto muito linear, muita gente não consegue acompanhar a leitura, pula, né, tem transtorno de déficit de atenção. E quando você vê uma imagem, você capta ela, né, o olhar gruda mais nela e ela já te orienta, assim, é meio um mapa, né. Ele fala, não, o significado é meio esse aqui, vai dar errado assim. Aí você lê o texto já sabendo, não, como se tivesse alguém tipo levando pela mão, né. Enfim, queria falar isso do processo, né, que foi muito interessante essa troca, e a troca com o próprio processo, né, de desenhar e tentar... E falar como que isso é necessário hoje, no sentido de... A linguagem econômica da esquerda não tem uma linguagem fácil, né, ela é muito opaca. Enquanto a do neoliberalismo e da direita, ela está muito na boca do povo. E isso não é nada natural, não tem nada natural, isso é político. Tem think tanks americanos, da Public Choice Theory, o pessoal trabalhou muito em tornar uma coisa muito senso comum de que o egoísmo de cada pessoa leva ao bem comum, de que você pode reduzir o Estado a ficar analisando que cada gestor é mesquinho, sabe? E várias coisas assim, que o dinheiro é só uma representação e a gente não precisa pensar muito nele, que os bancos são neutros. Essas coisas se tornaram muito fáceis pra gente, e parece que o discurso é sempre nessa superfície, mas isso não é natural, isso foi criado. E a esquerda precisa criar uma alternativa em termos de linguagem fácil, assim, que consiga mobilizar esses conceitos sem falar o que causa a inflação. É muito complexo. Não, aí eu não consegui ganhar a luta, né? Enfim, é isso. Obrigado, gente. Agora, a gente queria ouvir de vocês, se vocês têm alguma questão, se tem algum ponto que a gente possa explorar, se a gente vai tomar cerveja e vai ouvir samba. Alguém tem alguma... Aqui, por favor. Fala aqui para causa da gravação. Melhor, né? Licença. Boa noite, gente. Meu nome é Mariana. Tenho muita estima aqui por essa mesa. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o novo arcabouço fiscal. Eu tenho visto... Não, é que eu tenho visto muito debate sobre isso, umas coisas mais qualificadas, outras menos. Parece que qualquer lei de responsabilidade fiscal pode ser, em alguma medida, tomada como uma camisa de força. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender sobre isso. E queria, então, assim, como é que isso está se distanciando da política do teto de gastos? Quais são as potencialidades que esse novo arcabouço fiscal pode trazer? E quais as fragilidades também? Eu acho que une a gente para entender um pouco sobre política fiscal brasileira, que é bem complexa. Você quer responder? Mariana, obrigado pela pergunta. Acho que isso é uma questão importante. Inclusive, um dos convidados que eu não sei se está aqui, que disse que viria, é o Guilherme Melo, que é meu amigo, que eu tenho em alta estima, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e que eu sei que está fazendo um papel fundamental lá. Eu tenho amigos, grandes amigos no governo, e eu sei que ali é outro ponto de visão sobre os temas econômicos. Eu, como não estou no governo, posso criticar à vontade. Né? E critico os meus amigos. Eu mando mensagem, vou criticar por causa disso, disso e disso, e critico. Eu não estou submetido a uma visão do politicamente possível, não me interessa isso. Me interessa qual é a direção correta. Né? Me interessa aquilo que é correto, que é certo, e não necessariamente o que vai passar na Câmara, o que não vai passar na Câmara.
E nessa perspectiva, o que a gente vê é um desafio enorme que a gente tem pela frente, tá? No nosso livro, a gente tem um capítulo sobre o teto de gastos e o projeto neoliberal que começa no Temer. Na nossa visão, o Bolsonaro não é um cara inovador do ponto de vista econômico, ele inova em vários outros aspectos, mas ele é a continuidade de um projeto que estava na Ponte para o Futuro, que estava no governo Temer. E esse projeto nós não nos livramos ainda. E esse arcabouço fiscal, na minha modesta opinião, não nos livra desse projeto. A gente ainda tem luta pela frente para vencer esse processo. Me parece limitador a gente pensar nas nossas perspectivas de avanço da sociedade. É limitador a gente pensar que o Estado não pode aportar recursos, organizar os recursos da sociedade para vencer grandes desafios que a gente tem. A sociedade brasileira é um ultraje. A desigualdade brasileira é vergonhosa. A gente devia ter vergonha disso todos os dias. E a gente não tem problema de escassez de recurso. Não há esse problema. A gente tem um problema de uma distribuição desigual dos recursos. E o que é a política fiscal, Rodrigo Oraí? Me corrija se eu estiver enganado. A política fiscal nada mais é que a organização dos recursos disponíveis na sociedade, via gasto, via tributação. Ou seja, o governo, por meio dos seus tributos e por meio dos seus gastos, pode organizar os recursos que a sociedade produz. Não os recursos que são produzidos no exterior, mas os que são produzidos no Brasil pode. Então a ideia de que não tem dinheiro, de que há um limite técnico para a organização desses recursos, na minha opinião, é uma ideia equivocada. E isso a gente trabalha no livro, na ideia dos mitos fiscais. E a ideia de pensar regras fiscais não é uma ideia ruim. A regra é um planejamento. E ela pode ser construída de baixo para cima. Ou seja, o que a gente precisa para a saúde, para a educação, no médio prazo, no longo prazo? Quais os recursos, financiamentos que a gente precisa, públicos, privados? O que a gente precisa do ponto de vista do investimento público para botar o Brasil para crescer no curto prazo? O que a gente precisa, o que a gente quer em termos de aumento de salário mínimo? Uma vez definidas essas questões, aí define um teto. Porque o salário mínimo vai bater em todos os benefícios previdenciários. 44% do gasto público da União é benefício previdenciário. Se aumenta o salário mínimo em 5%, o que isso vai representar para o limite de crescimento? O governo Lula I aumentou o salário mínimo em 8% em termos reais em 2005, em 13% em termos reais em 2006. Depois, sequentemente, nos anos seguintes, 5%, 4%, até colocar uma regra que atribui o PIB de 2 anos antes e mais a inflação para o salário mínimo. Com isso, o salário mínimo cresceu mais de em torno de 70% no governo Lula e Dilma, o que contribuiu para a redução da desigualdade, o que contribuiu para o próprio crescimento econômico, para o fomento do mercado interno. Será que essas condições a gente tem hoje? Com esses parâmetros? Então essa é uma questão para a gente pensar. Eu torço muito para dar certo, mas eu critico também, porque eu acho que não vai dar. Eu acho que tem um risco grande. Só uma complementação ou mais elementos para vocês ficarem seduzidos a ler o livro. Eu acho que, sim, o Pedro faz, né, uma análise do funcionamento econômico, da necessidade, né, de necessidade ou não de ter regras, qual o conjunto dos benefícios que devem ser olhados e, a partir deles, a construção de uma regra, mas a gente não faz análise da política econômica no vazio da história ou no vazio da política. E esses elementos a gente também tenta trazer nesse livro. Ou seja, esse processo de construir justificativa e construir uma legitimidade, um senso comum em torno da necessidade de controlar gastos públicos,
que vem associado a uma ideia de Estado ineficiente, de Estado gastador, de Estado benevolente demais, que cede às pressões sociais e, por isso, é necessariamente inflacionário, porque faz isso, né, via emissão, aumento dos gastos públicos. Isso tudo é uma construção de uma concepção de sociedade que parte da política econômica também, mas é uma racionalidade normativa também, muito típica do neoliberalismo. E o neoliberalismo não é uma questão só nacional, né? Inclusive, na minha avaliação, os governos Lula e Dilma não foram neoliberais, mas transcorreram dentro de um percurso em que o mundo estava hegemonizado pelo neoliberalismo. Portanto, há uma série de constrangimentos cada vez maior da década de 80 para cá, que vão estreitando o raio de manobra das possibilidades de erigir políticas econômicas desenvolvimentistas, nacionais, autônomas. E é o que a gente tenta apresentar aqui a partir, né, do que foi o neoliberalismo, o que foi a crise da dívida externa nos anos 80 e o que foi a ascensão dos primeiros governos notadamente neoliberais no Brasil. A ideia é acabar com tudo aquilo que possibilitava uma expressão mais autêntica e autônoma do Estado Nacional. Então, é a política monetária que precisa ficar nas mãos dos técnicos, porque eles têm racionalidade econômica, o câmbio que, né, quanto menos for passível de interferência melhor, é o mercado que define a taxa de câmbio, a política fiscal em boa medida constitucionalizada ou judicializada. Veja, isso nada mais é que a tentativa de retirar do Estado a capacidade de fazer política, desbastar de Estado, de política, em última instância de democracia, o próprio Estado Nacional. Porque na medida em que esses gastos, na medida em que regras vão asfixiando o gasto e regulamentando e judicializando o gasto, não adianta mais sociedade organizada, porque esses gastos já estão carimbados. Em última instância, não adianta mais nem quem a gente vota, porque quem a gente vota também está amarrado. Então, acho que eu não posso fazer uma avaliação do arcabouço fiscal, porque, diferente do Pedro, eu estou no governo, mas tem estes elementos de um constrangimento, né? Acho que é nosso papel apresentar alternativas, mas também conhecer esse constrangimento que, inclusive, o Bolsonaro, né, se não inovou em termos econômicos, propriamente dito, é uma continuidade do Temer, ele inovou em termos ideológicos e nos impôs essa derrota, que é o máximo que a gente consegue pensar em algo que seja um teto melhorado. É uma derrota da sociedade. É uma derrota ideológica da sociedade, porque hoje é meio patente que tenha que ter um arcabouço fiscal. O Brasil nunca teve, até 2016, regra, né? Ainda que tivesse a meta de resultado primário, ele não tinha uma regra de gasto. E ele nunca quebrou, né? E nunca aconteceu nenhum dos efeitos macroeconômicos que supostamente vão acontecer. Mas essa não é só uma questão técnica, mas é também uma questão do constrangimento político. Mas isso a gente trabalha bastante aqui no livro, né? Tanto esse aspecto mais geral do que é a organização da economia internacional e nacional pós anos 90, mas o que é também essa ideia, e aí sim, para isso eu posso fazer uma crítica, a crítica de que o controle das contas públicas, né, alavancaria o investimento privado ou mesmo levaria à possibilidade de redução da taxa de juros. Sob essa justificativa, o arcabouço está completamente equivocado, ainda que possa ter outros elementos que, infelizmente, eu não posso entrar aqui, mas a crítica dos pressupostos teóricos também apresentados no livro. Tem 2 capítulos aqui que ajudam no entendimento do arcabouço. A mitologia fiscal e a retórica da austeridade é um dos capítulos. E outro capítulo é o excesso de gastos e o país quebrado, que é o diagnóstico que a gente vê por aí sobre a situação fiscal brasileira. É o diagnóstico dos excessos, né? O problema do Brasil são os excessos. Excesso de aumento do salário mínimo, excesso de gasto, excesso de Bolsa Família. Esses foram o problema dos governos Lula e Dilma, de acordo com a visão tradicional, e é o que a gente desmonta no livro. André. Eu só fico pensando de um ponto de vista mais da narrativa que está sendo criada, assim, a economia é uma coisa meio fácil de entender, a gente está quebrado, não tem dinheiro, os políticos eles querem ficar gastando, então o problema não é muito entender a economia, o problema é esses políticos, a gente tem que conter o que eles querem gastar e imprimir dinheiro. E todas essas regras são uma repetição disso, ad infinito, e se mantém e acabou. A gente não discute mais economia no Brasil.
e a desindustrialização do Brasil e todo esse processo de política industrial que se perdeu, né? E quando a gente vem para o livro e começa a olhar a economia brasileira na história e como que o Brasil cresceu até os anos 80, antes da retórica da austeridade, a gente vem tipo, cara, uma regra que pensasse as questões econômicas do Brasil não seria esse arcabouço fiscal. Ele estaria olhando, gente, o que a gente precisa para diminuir as importações, para ter autonomia na produção de medicamentos, para ter várias questões até no livro fala do complexo econômico industrial da saúde, né? Essas medidas de você pensar a economia por questões econômicas, como é que eu construo essa autonomia econômica do meu país, e não ficar com esses mitos da austeridade fiscal mais simples, né? É mais fácil falar isso. Perfeito. Questões? Tem outra ali. Vamos pegar mais uma ou duas e a gente encerra. Bom dia, professores. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Por se tratar de um tema um pouco recente, não sei se foi abordado no livro, mas existe uma campanha mundial, internacional, para que o dólar deixe de ser a moeda corrente no câmbio. Eu gostaria de aproveitar a presença do professor Pedro Rossi para que ele explicasse assim, se ele acredita que o dólar, e os demais professores também, se o dólar vai deixar de ser a moeda cambial corrente no mundo, qual será a moeda que tomará o lugar, ou o ouro, alguma coisa assim, e o que isso pode ser benéfico ao Brasil, já que nós estamos no BRICS e nós estamos numa tentativa de política cambial junto à Argentina de fazer importações e exportações numa moeda única e também junto ao Yuan da China. Muito obrigado. Se alguém mais tiver uma pergunta, depois vai ter um samba aqui, não é isso, Cauê? Vai ter um samba, vai ter chopp, vai ter samba lá fora, DJ aqui dentro e chopp. Olá, boa noite, professores, boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida para vocês três. Marcos, recentemente a Petrobras ela anunciou o abandono da política de paridade internacional de preços. Eu gostaria de saber de vocês quais seriam os impactos materiais a médio e longo prazo para nós aqui no Brasil. Bom, a gente vai fazer uma rodada final então de falas. E se não tiver mais perguntas, a gente vai direto pro samba, não é isso? Então vou só fazer uma propaganda. A Gazetinha recentemente publicou no Instagram várias coisas sobre o PPI. Então tem vários desenhos lá sobre, enfim, para entender essa questão, esse ponto de vista de política industrial. @Gazetinha da Guanabara no Instagram, que a gente colocou isso. Também já aproveitando, convidar para a gente deixar um panfleto com a Gazetinha da Guanabara. É só pegar aí, divulga um pouco o nosso trabalho. Você tentar ser rápida, já está começando a dispersão. Bom, eu acho, em termos... Eu não me lembro o nome do menino que fez a pergunta aqui sobre o dólar. Não, Marcos, o outro. Você é seu nome? Adilson. Eu acredito que a gente tem vivido, né, dos anos, sobretudo 2008 para cá, um espaço de maior polarização política na disputa interestatal, né, do capitalismo de forma geral, né? A ascensão da China, inclusive a própria guerra da Ucrânia, as sanções contra a Rússia, que em alguma medida saíram pela culatra e inclusive fortaleceram mais o que era uma relação mais próxima de um pragmatismo econômico para o estreitamento de relações políticas entre a China e a Rússia, e uma maior fonte de tensão e cisão, né, no sistema interestatal, na disputa interestatal. Isso eu acho muito interessante. Se a gente for olhar muito rapidamente para a história recente,
os períodos em que houve maior disputa no cenário geopolítico global foram períodos em que mais possibilidade dispuseram as economias periféricas de margem de manobra, né? Inclusive a construção de uma política de caráter mais nacional desenvolvimentista, com a construção de grandes empresas estatais, o próprio processo de industrialização, embora muito contraditório e excludente, se deu a partir da possibilidade do manejo dessas margens de manobra, porque as grandes potências, né, imperialistas e capitalistas centrais estavam demasiadamente ocupadas com elas próprias, né? Seja na sucessão de guerras concretas, de guerras frias, ou também em períodos de crise. Os Estados Unidos já tinham passado por um questionamento da sua hegemonia, com a perda de poder militar, sobretudo depois da Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, uma perda de hegemonia no campo produtivo, com a grande ascensão da empresa japonesa e alemã, e uma tentativa de perda de hegemonia também no campo monetário, com a possibilidade da instauração de uma cesta de moedas que substituiria o dólar como moeda de curso internacional. Os Estados Unidos retomam a sua hegemonia, sobretudo a partir do aumento da taxa de juros americana, e, enfim, a política da diplomacia do dólar forte, mas também das armas fortes. Então, hoje eu não diria que há, né, trocando em miúdos, uma ameaça concreta de que o dólar perca o seu papel de moeda de referência das trocas internacionais, ou moeda-chave do sistema monetário internacional, embora ele está sob ameaça. E essa ameaça, embora eu acho que não vai se concretizar, porque não é só um problema monetário, aí envolve força militar, influência política, capacidade de manutenção de influência política, mas essa disputa nos interessa. Se a gente for olhar no século XIX, em que uma nação cumpria os intentos de uma potência imperialista, que era a Inglaterra, os países latino-americanos, em geral, estavam muito vinculados ainda a uma economia pouco diversificada, voltada para fora, né, com pouca margem de manobra dentro do padrão ouro. E dos anos 90 para cá, mais uma vez, todo o processo de abertura, da forma da abertura, da desindustrialização, do patrocínio de uma série de golpes e instabilidades na América Latina, também é resultado do fato de que, mais uma vez, uma única nação cumpre esse intento imperialista que é os Estados Unidos. Na medida em que há mais disputa, mais polarização, mais espaço de manobra surge para políticas nacionais, né? Eu acho que o Lula, nesse sentido, é muito inteligente a partir de uma política externa muito pragmática, mas não acho que vá substituir, nem os BRICS substituem o dólar como moeda de referência, embora tentem, em alguma medida, a moeda principal é o dólar. E aí, por fim, a queda do PPI, em primeiro lugar, é a afirmação da retomada de um instrumento de desenvolvimento econômico, que é a Petrobras. Né? Não só uma Petrobras que se comporta como um escritório, uma empresa, um escritório, né, de exploração de petróleo, mas como uma empresa que é grande, tem um enorme poder de compra, e isso mobiliza toda uma cadeia produtiva. Então, o fim do PPI, em primeiro lugar, é uma afirmação política importante, de soberania importante, né, de controle de uma empresa que é de capital aberto, mas que é estatal. E, em segundo lugar, isso tem impacto na inflação, tem impacto na redução do custo de vida, no aumento da renda real dos trabalhadores, porque a inflação é menor, e também tem um impacto possivelmente na economia brasileira como um todo, porque o fim do PPI deve vir acompanhado de uma nova política de distribuição de dividendos. Se há menos dividendos distribuídos, mais capital sobra no caixa da Petrobras, mais possibilidade de que ela use isso para fazer investimentos, sobretudo investimento em energia limpa, na transição da matriz energética, e com política de conteúdo local, né, se avançar, mais ainda ela se comporta como um instrumento que não deixa vazar para fora essa demanda e estimula toda uma cadeia produtiva nacional. Eu fico particularmente muito feliz com a queda da política de paridade do preço de importação, porque, e aí finalizo dizendo uma coisa, sabem o Rafael Correia, que era presidente do Equador, também economista, ele tem um livro muito legal, e um dia ele disse uma frase que me toca muito. Ele falou, olha, se é difícil, né, questionavam ele, por que o Equador não substitui o dólar como moeda doméstica? Aí ele falou, olha, se é difícil fazer coisas, mais difícil ainda é desfazer coisas. Então, quando eu vejo algo sendo desfeito, me dá uma alegria e me enche de esperança de que é possível sonhar mais alto. E eu acho que é um pouco tarefa de quem está no governo também, não quem está fora, ir além da política do possível e testando na sociedade temas de conflito, mas que, se não forem solucionados, são muito prejudiciais para essa ideia de que o nosso sonho das urnas se concretize. Para isso, precisa de instrumentos de política econômica, e a Petrobras é um dos principais. Gente, eu queria agradecer a todas e todos que estão aqui presentes, de coração.
a gente vai ficar por aqui, então podemos conversar mais. Eu vou estar com uma criança num braço, uma cerveja no outro, mas a gente conversa. Só um comentário sobre o dólar. Esse livro tem, na sua parte 2, uma discussão da história do capitalismo global em 4 capítulos. A gente conta toda a história do capitalismo global até os dias de hoje, pandemia e tudo. E a gente fala do dólar, da ascensão do dólar. O dólar é uma moeda que assumiu um protagonismo depois de muito tempo. Demorou 2 guerras mundiais, uma grande crise econômica para o dólar se afirmar como a moeda-chave. Antes disso era a Libra, que representava a potência inglesa, que foi decaindo, mas as suas finanças continuavam fortes e ela continuou sendo a moeda global a despeito dos Estados Unidos ter passado a Inglaterra. Como hoje a China passou os Estados Unidos do ponto de vista produtivo, mas não do ponto de vista financeiro, não do ponto de vista militar ainda. Então é um processo muito longo a mudança de moedas-chaves. E essa parte 2 do livro, sobre a história do capitalismo, no fundo é uma síntese de 2 cursos do Instituto de Economia da Unicamp. São 2 cursos de graduação e a Juliane participou comigo lá atrás, ela era doutoranda e a gente deu esse curso junto, de Economia Internacional. Então, no fundo, é uma sistematização cuidadosa, ilustrada, didática, de todo um processo que, enfim, já tem 10 anos que eu dou esse curso. E quase 10 anos você deu essa aula comigo, não? Mais ou menos, né? Ela é jovem, eu não sou, mas já faz um tempo que a gente dá essas aulas de economia internacional e a gente sistematizou. Assim como a nossa parte de economia brasileira é uma sistematização de uma visão que não é nossa, é uma visão compartilhada por vários economistas, debatida em muitos fóruns, né, e que não tem pouca voz no debate nacional. Ela é obscurecida mesmo. Às vezes que a gente levou isso, tem uma vez que eu dei uma entrevista na CNN, e aí depois botaram o William Vac e uma outra moça para comentar, falando horrores da nossa interpretação sobre 2015 e 2016. Aliás, a gente é crítico ao segundo governo Dilma e o ajuste fiscal que foi feito. Tem uma ilustração muito clara sobre isso no livro. Foi um choque recessivo que gerou a crise e que na mídia, na visão oficial, não é. Na verdade, é um excesso de gasto do governo anterior com defasagens que gera a crise brasileira posterior. E desde então a gente aumenta as defasagens para explicar uma crise permanente. Porque desde 2015 a gente está nessa conversa de austeridade fiscal, de corte de gastos, de amarrar o governo, e o Brasil não cresce, né? Então, gente, eu queria deixar assim esse convite para vocês. Essa conversa foi mais um convite para vocês lerem o livro, difundirem as ideias, deem de presente para o tio, para o pai, para o avô, para o primo, para as pessoas interessadas em entender a realidade brasileira, interessadas em política, interessadas em economia, e nos ajudem aí a difundir, a divulgar esse livro. É isso, gente. Muito obrigado a todas e todos.